Bom, boa tarde a todos. Sou Chiara. Vamos, Olá, olá, vamos conversar aqui então um pouquinho para o pessoal conhecer alguma coisa do curso da filosofia da PUC, né? E, eh, bom, eu vou só me apresentar bem rapidamente. Eu sou professora aqui do curso da filosofia desde 1996, tá? Então, foi bastante tempo. E já antes fui aluna de um mestrado, tá? Então, é isso. Eu gostaria de dizer, sim, que como é mais alguma coisa que o pessoal quer saber também, quais são as ligações com o trabalho de quem vai a cursar o curso, como entra, e tudo mais. Então, eu vou contar um pouquinho da minha biografia pessoal, tá? E espero que a Chiara também depois conte a dela, tá? Eu me formei em filosofia no Chile, tá? Há muito tempo já. E depois, então, eu fiz lá a graduação, estava começando a fazer o doutorado, que lá ia direto, né? Não tinha nessa época o mestrado, você ia direto para o doutorado. Eu estava começando a fazer isso quando veio o golpe militar e tudo mais, e depois, então, eu saí do Chile no ano 1976. Então, eu moro aqui no Brasil. No ano que vem já fazem 50 anos, 50 anos de Brasil. Então, essa ponte, né? Essa ponte de... Bom, e aqui eu retomei, eu trabalhei em outras coisas, trabalhei em livraria de importação, trabalhei também numa firma que trazíamos artistas de fora e do Brasil iam para fora, para a Espanha, e finalmente trabalhei no Museu Segal durante 10 anos, tá? A Fundação Promemória, e aí passou para voltar aos estudos de filosofia, porque, como diz Sêneca, a filosofia é uma roda, né? E você é bem interessante, porque ele retoma nas cartas a Lucílio como se fosse um mecanismo, mas um mecanismo do qual você não consegue voltar atrás. Ou seja, você pode estacionar, pode ficar e depois não volta atrás, tá? Então, eu retomei esses estudos de filosofia aqui no Brasil, lá no ano 87, eu lembro, já entrei no mestrado da PUC, um estudo novo, estudando Foucault, que era o que eu tinha feito um pouco no Chile, gostava da filosofia contemporânea, e mesmo que com a base dos antigos, tá? Sem nunca esquecer disso. E posteriormente, então, fiz o doutorado na USP, né, na Universidade de São Paulo. Fiz o doutorado aí com o professor Renato Giannini Ribeiro, trabalhamos a parte de Paul Veyne, um historiador, tá? E com todas as suas conexões com filosofia que ele tem. E, posteriormente, eu fui fazer 3 pós-doutorados na Unicamp, em Campinas, com o professor Osvaldo Giacoia, tá? O professor Osvaldo Giacoia, porque eu sempre me interessei em Nietzsche, Nietzsche estava por trás, como uma sombra de tudo que eu fazia com outros autores, então, posteriormente, eu trabalhei com isso. Agora, aqui na PUC mesmo, eu fui aluna e orientada da professora Salma Thanos Muchai, que já não está em nosso o programa atuando, mas ela ainda participa de grupo de estudo como o grupo Michel Foucault. Tá? Então, eu contei com ótimos professores aqui na filosofia da PUC, o professor Carlos Artur Ribeiro de Nascimento, de Medieval, a professora Jean-Marie Ganevan, o professor Osvaldo Giacoia mesmo, professor Roberto Romano, que veio a dar cursos na PUC, mas ele não era daqui, né? Ele sempre foi de Campinas. Bom, então, aí vai se formando. Essa, mas vocês veem que
o que eu queria dizer é que eu trabalhei muitas coisas e acho que essa formação de filosofia ajudou muito, tá? Ajudou muito mesmo naquelas questões. Então, isso mais ou menos minha biografia, mas se trata mais de tudo de conversar sobre o curso. Mas antes, então, eu vou passar a palavra para a Chiara, que foi uma aluna nossa assim, por muito tempo, que percorreu graduação, pós-graduação, então ela pode, até com maior ênfase, contar qual foi esse papel de estudante ela do curso de filosofia da PUC. Então, Chiara, com você. Obrigada, professora Yolanda. Bom, prazer estar aqui. Eu queria começar agradecendo a você, professora Yolanda, e à Pró-Reitoria de Graduação pelo convite a estar aqui e dividir essa tela com você e dar um testemunho como ex-aluna da Pontifícia Universidade Católica na filosofia. Queria também homenagear todo o corpo docente que me guiou durante os longos anos, mais de 10 anos aí, entre graduação, mestrado e doutorado, sempre no Departamento de Filosofia. Queria agradecer a você, representando a você e a professora Jean-Marie Ganheban, que foram as minhas orientadoras, você na graduação e no mestrado, professora Jean-Marie no doutorado. Em nome de vocês, eu agradeço a todo o corpo docente, que na PUC é um corpo docente realmente de grande valor e que fez muita diferença no meu longo percurso de aprendizado na filosofia. Dito isso, contando rapidamente o meu percurso e porque eu cheguei na filosofia, eu começo lá atrás, na verdade, academicamente, eu começo fazendo ciências sociais na USP. Quando eu frequentava ciências sociais na USP, eu matava a aula das ciências sociais para ir assistir às aulas da filosofia no andar de cima. Então, já ali, a filosofia, para mim, era um encantamento. E depois a minha vida enveredou para o mercado de trabalho na publicidade, então eu trabalhei a vida inteira, desde muito jovem, foram 40 anos na publicidade, no mercado publicitário, e durante esse percurso, a um certo ponto, estou falando dos anos 10 ali, já nesse século XXI, né, eu resgatei esse desejo imenso de cursar filosofia para valer seriamente, então fiz isso trabalhando de dia, estudando de noite, e a vontade era tanta e o prazer era tanto de estar na PUC que eu tinha uma jornada longuíssima entre o trabalho e o curso à noite, e por 10 anos assim foi, fazendo primeiro a graduação, segundo o mestrado e depois o doutorado. Então, isso tudo para dizer o quanto o curso tinha a me oferecer, né? Bom, essa é a minha história na filosofia. Eu também senti uma atração especial pela filosofia do Nietzsche, e por isso a professora Yolanda foi, por todo esse percurso, a minha, digamos, o meu norte, né? E, dito isso, eu queria, como o tema aqui é o mercado da filosofia, né? Ou a filosofia e o mercado, porque, na verdade, eu acho que a filosofia precede a discussão sobre o mercado, porque ela, de fato, é muito abrangente, né? A própria professora Yolanda aqui, ao falar dela mesma e do percurso dela, mostrou isso, né? O quanto a filosofia foi importante em todas as áreas que ela atuou. E eu já começo falando da minha área, a área da propaganda, na qual a filosofia foi absolutamente fundamental, me ajudou muito, mas muito, a
pensar, a criar, a colocar, na verdade, a desenvolver a argumentação, que é um negócio fundamental na propaganda, mas não só, e a desenvolver um senso crítico, né, um duvidar criterioso, fundamental. Então, assim, e isso na propaganda, mas isso vale para qualquer área de atividade, em qualquer mercado, né? Então, essa ferramenta, esse instrumento que a filosofia, na base, já começa a oferecer e a preparar o indivíduo, para mim foi fundamental. Eu, já sendo uma publicitária, ganhei muito, embora eu já tivesse experiência no campo, ganhei muito com a filosofia, porque, de fato, ela trabalha muito a linguagem, trabalha muito o pensamento lógico, trabalha muito a capacidade argumentativa e a capacidade crítica. Então, isso, eu estou retomando o que você está dizendo, Chiara, só para a gente ir conversando em conjunto. Eu diria, eu também queria enfatizar isso. A Chiara era, de alguma maneira, nós chamamos portador de diploma, né? Ou seja, ela já tinha alguma formação quando vem estudar. E eu acho que essa é uma das grandes vantagens do curso de filosofia, que significa um pouco esse âmbito de universidade, né? Como universidade, no sentido universal, porque ela reúne estudantes que estão saindo da formação secundária, né? Está indo diretamente, é sua primeira graduação, que vão fazer, muito jovens, tudo, e também reúne portadores de diploma, e se mistura aí alguma coisa que é muito produtiva e muito interessante, essa convivência que se tem no curso, né? E, inclusive, a sua situação também nos possibilita ver como há, dentro do curso da filosofia, uma conexão entre graduação e pós-graduação, que eu acho bem importante. Ou seja, esse é um dos caminhos, né, de pesquisa, de investigação, de formação acadêmica, que pode também ser seguido em termos só filosóficos, mas também em outras áreas ela vai sendo completamente aplicada, né? Se você quiser. Então, eu queria, só aproveitando tua exposição de teu caso, que eu achei interessante que você reúne essas qualidades, que eu acho que são qualidades do curso, de reunir portadores de diploma e aqueles que estão começando uma graduação e que se enriquecem mutuamente, né? Muito. E também aquela conexão entre graduação e pós-graduação. Sim. Em relação a esse universo amplo e diversificado que a graduação na filosofia oferece, isso em si mesmo já é uma experiência muito, muito enriquecedora. Eu sou testemunha, porque não só eu, mas eu conheci, além dos jovens universitários que estavam entrando na sua primeira graduação, recém-saídos do vestibular e tal, e com esses eu estabeleci um diálogo maravilhoso. Alguns deles são meus colegas, meus amigos, e trocamos experiências acadêmicas ainda hoje, trabalhamos conjuntamente em artigos, em pesquisas, em eventos. Então, além desses, eu conheci advogados que vinham fazer filosofia, advogados em plena atividade, juristas, médicos, gente do mercado financeiro, economistas. Olha, realmente isso que você falou é muito interessante e mostra o quanto a filosofia é espinha dorsal quando se trata de conhecimento. E conhecimento
é tudo, né? Então, de fato, essa experiência na PUC, na graduação em especial, porque, ok, na pós-graduação você até espera isso, mas na graduação isso é muito enriquecedor, mas muito mesmo. Além disso... Aí eu queria também aproveitar tua colocação dessa aquisição de conhecimentos e de tudo, que também não se trata de adoctrinamento nem dogmatismo, tá? Você vai ter muitas perspectivas. Então, cada professor tem uma perspectiva, tem grupos de estudo diferentes, nós temos linhas de pesquisa diferentes no curso, tá? Temos uma linha de lógica e teoria do conhecimento, uma outra linha de história da filosofia e uma outra linha de ciências humanas, tá? Então, essa dá um caráter, por exemplo, das ciências humanas, a gente usa, a qual eu pretendo isso também, né? Usamos um pouco esse caráter interdisciplinar ou transdisciplinar, porque existe uma briga aí pelo uso da palavra, porque a palavra em filosofia é uma questão de poder, né? Aquela questão da linguagem. Agora, eu queria dizer, o que é interessante é que esse conhecimento não é um conhecimento que leve você a procurar a verdade. Muito pelo contrário, você questiona a problemática da verdade e, para mim, o que mais tenho aproveitado através dos anos dos diversos filósofos são os instrumentos ou as ferramentas que ele nos dá para pensar outras questões, tá? Então, aí nessa ferramenta, eu que dizia a Chiara, você tem que usar ferramenta, mas não mecanicamente, sino que criticamente, adaptada a cada situação, a cada exemplo, a cada acontecimento histórico, né? E aperfeiçoar essas ferramentas, adaptá-las à nossa atualidade, ao nosso presente, tá? E também, então, usar eticamente essas ferramentas. Então, eu acho que aí você expande um leque de tudo que está implicado na filosofia nesses termos, tá? Porque a filosofia pode se ver de muitas perspectivas, tá? Mas é essa parte que eu gostaria de enfatizar. Pois não, Chiara, podemos continuar. Então, a propósito disso, e dando continuidade ao que a professora Yolanda colocou, é bom lembrar que, no início, tudo no saber era a filosofia, né? Quer dizer, todos os campos do saber nasciam dela, né? E com o tempo, com o passar do tempo, dos séculos, enfim, e esses saberes foram se desenvolvendo e se aperfeiçoando até que adquiriram uma autonomia, né? E se especializaram. Mas tudo começa ali. No início era o verbo, no início era a filosofia. E, portanto, nessa perspectiva, pensando em termos lógicos até, e até genealógicos, tudo começa, o conhecimento, o saber, todas as áreas que hoje estão no mercado, nascem ali, vêm dali, daquela origem. Depois adquirem autonomia própria nos seus campos de pesquisa, etc. e tal, mas em algum momento elas sempre voltam para a filosofia, tudo volta para a filosofia, tudo recorre, de alguma maneira, à filosofia, porque é inevitável, porque é a origem, né? Então, todas as áreas, nesse sentido, a gente percebe na graduação o quanto tudo que a gente aprendeu antes vinha de uma única espinha dorsal, né? E aí a filosofia dá essa visão macro que eu acho que é fundamental para desenvolver esse espírito crítico do qual a professora Yolanda falou, né? Sim, inclusive tem essas famosas perguntas, né? Tem uma pergunta que diz assim que os filósofos são muito curiosos, né? Então é um elogio quase à curiosidade, porque eles perguntam sempre como, por quê, entende? Então, diante desse dia a dia nosso e de tudo que vamos
vivenciando, até dessa ideia de mercado, que hoje aparece como uma entidade meio abstrata, né? Você se pergunta pelo como, pelo porquê. É muito interessante que tem filosofias em que governar era uma propriedade ou algo dado ao filósofo, né? Porque ele não estaria interessado no poder. Isso é bem questionável, tá? Mas se dava, então, essa questão ao filósofo. Mas eu penso, por exemplo, em Hobbes, no Leviatã de Hobbes, que ele vai privilegiar, né, o Estado, a segurança da vida, né, através dessa obrigação dos seres humanos se ajudarem uns aos outros, se reunirem, entregar sua possibilidade de liberação nas mãos do soberano e tudo. Aí o filósofo vai ficar meio de fora, porque o Hobbes vai cortar esses comos e os porquês, vai limitar, porque haja perigoso para o funcionamento mesmo do Estado. Mas o que fica sempre, e a gente não comenta, porque agora nós questionamos o Estado, podemos questionar as formas de governo, podemos questionar muita questão a partir justamente porque nós continuamos com os como e os porquês, entende? Como e porquê. E tem também aquela questão da admiração, do espanto, que é o que movimenta a filosofia, tá? E que, por exemplo, vocês sabem que é uma frase essa de Nietzsche, tá? Que diz o seguinte, que depois o Heidegger vai repeti-la, então é conhecida como frase de Heidegger, mas primeiro estava em Nietzsche, que nas ocasiões de maior perigo aparece o filósofo. Então, a filosofia nasce justamente num chão em que se percebe como perigoso, tá? E aí vem, então, ela como, entre aspas, uma salvação, se vocês quiserem, tá? Mas, então, esse perigo é muito interessante, porque a gente pode ver dia a dia qual é o nosso maior perigo, onde estamos enfrentando os maiores perigos. Então, esse problema de escolher qual é o perigo principal, que seja perigo, e essa questão de saber o que é grande e importante está desse filósofo primitivo. Esse filósofo assim, dos físicos antigos, que de alguma maneira dizia tudo é água, mas não estava dizendo que tudo é água, está dizendo onde enfatizar para ter uma certa unidade e diagnosticar de uma maneira certa, porque esse diagnóstico que nós usamos só em termos médicos, né? Mas o diagnosticar é uma questão que tem o grego de distinguir, diagnóstico, né? Vem dessa palavra que significa distinguir e diagnosticar ao mesmo tempo. E era justamente a labor do filósofo, tá? Então, tudo bem. Vamos dar a palavra a Chiara agora. Não, então, justamente a filosofia é a salvação, e o Nietzsche tem razão quando ele diz que nas horas mais difíceis aparece o filósofo, porque ela dá os instrumentos para a salvação. Claro, é preciso saber usá-los para isso, né? Mas é preciso fazer filosofia, mas ela efetivamente oferece esses instrumentos. E o filósofo tem acesso a eles, porque a filosofia permite pensar adequadamente, analisar adequadamente, né? A filosofia é analítica, a filosofia é crítica, a filosofia duvida, a filosofia desconfia, e, portanto, ela entra em profundidade em todos os problemas, dos mais simples aos mais complexos. Isso a gente aprende em qualquer vertente da filosofia. A professora Yolanda falou, né, das diversas, e aí eu queria aproveitar para dizer que eu sou da área da professora das ciências humanas, portanto, me ocupo mais de certas disciplinas, mas eu estudei todas, porque a graduação te permite isso, e para dar concretude a essa coisa etérea, abstrata, essa entidade chamada mercado, como disse a professora Yolanda, queria dizer que tem muita concretude nisso que a gente está
colocando aqui parece muito abstrato, porque a filosofia lida muito com a capacidade de abstração mesmo, e isso é muito bom, mas é concreto também, porque você pega, por exemplo, uma área como a biomedicina. A biomedicina hoje não trabalha sem a ética. E a filosofia oferece gente muito preparada, que trabalha hoje na área da saúde, na área da medicina, na área da pesquisa científica, pesquisa genética, reprodução humana. Eu conheço gente que trabalha nessa área, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, e é filósofo, porque é imprescindível, não dá para pensar no futuro científico, principalmente hoje em dia, mais até hoje em dia, porque a pesquisa genética anda lado a lado com a filosofia, a pesquisa biomédica anda lado a lado com a filosofia, reprodução humana, enfim. Esse é um campo que as pessoas normalmente não associam, mas que é um fato, é uma realidade. A filosofia não está lá atrás, no passado, nos antigos, nos pré-socráticos, que eu amo profundamente e que eu estudei, inclusive, no pós-doutorado, no doutorado, olha aí, já estou no pós-doutorado, estou querendo cursar de novo. Mas ela está aqui, está presente, ela está no futuro. Ela está na filosofia da linguagem, por exemplo, sem a qual não tem inteligência artificial, que é o futuro. Para isso, é preciso estudar a filosofia. Deixa só fazer uma questão que, para a gente não ficar numa linguagem só admirativa, elogiosa da filosofia, porque o pessoal possa pensar que tudo é muito simples e é um setor em que você vai encontrar uma, digamos assim, uma paz absoluta. Não tem nada a ver com isso, tá? Na filosofia, acho que nós seríamos talvez mais próximos a falar as filosofias, porque há muitas, tá? Não temos essa falamos a, mas há muitas, e há divergências entre elas, há lutas que duraram séculos, há lutas que continuam nos dias de hoje, há muita luta, e essa luta talvez é até vida, aquilo, tá? Da vida, mas eu gostaria de dizer justamente isso, que a gente aos pouquinhos vai percebendo que você pensou que estava indo para um campo de tranquilidade absoluta e não é. Não é realmente alguma coisa que tem divergências, assim como tem divergências nas apreciações dos historiadores sobre o mesmo fato. Tá? Eu estava vendo outro dia até uma coisa antiga, que é um discurso de Miguel de Unamuno, filósofo espanhol, tá? Filósofo espanhol, diante da universidade, que é um famoso com uma conversa e uns gritos que se dão com um general da época, tá? Miguel Astray, nos tempos de 1936, entende? Muito longe. E quando fui ver as fontes, não existe uma unanimidade, continua a luta hoje na Espanha do que disseram nessa época Unamuno e o que disse aquele general Miguel Astray. Tá? Porque um disse viva a morte, que é o general, né, queria acabar com as províncias catalãs e bascas, eu estou falando de outro lugar para não ficar um compromisso com alguma realidade muito próxima, e o público apoia nessa época, e depois o Unamuno fala como viva a vida. Tá? Viva a vida. Então, se enfrentam assim no extremo. Mas isso aqui continua hoje a luta, se o que foi dito foi isso, se não foi dito, se não... Porque é como você interpreta um determinado discurso. Nessa época, não tínhamos registro, né? Hoje temos esses registros. Você consegue ver o que uma pessoa realmente disse. Na época, ficaram
em mãos de historiadores, de comentaristas e tudo mais, tá? Bom, então eu queria dizer isso também, que é um campo, mas esse campo não tem que ser tomado como negativo. É um campo de luta, mas é uma luta produtiva, como é, por exemplo, natureza, vida, história, para usar as palavras de Nietzsche, né? Elas não têm nada a ver com moral, com princípios morais, nada disso, tá? Nem vida, natureza. Então, isso mesmo faz com que as filosofias sejam diferentes. Então, temos umas filosofias que dizem como deveriam ser as coisas. E tem outras filosofias que dizem como são as coisas, efetivamente. Então, são duas linhas completamente diferentes. Então, por exemplo, a gente às vezes gosta até mais dessas filosofias que dizem como deveriam ser, mas as que dizem como são as coisas, aí, sofistas na antiguidade, Maquiavel, Hobbes, sabe, são filosofias que de alguma maneira são bombardeadas porque elas costumam dizer como efetivamente as coisas acontecem. Tá? Bom, tudo bem, vamos deixar um pouco de volta para a Chiara, que possa nos contar, então, sua experiência já de estudante aqui na PUC, que talvez isso interesse aos alunos que possivelmente estejam aguardando uma possibilidade de escolher o que eles querem fazer na universidade, né? Tá bom. Então, eu, como aluna, descobri rapidamente o quanto isso que a professora falou é importante, que é o agon grego, né? O agonismo, é daí que vem a filosofia, é desse embate de ideias que se contrapõem. E isso é muito rico na graduação da filosofia e na pós-graduação também, mas em especial na graduação, porque é esse embate com o mestre, com o professor, com quem está na cátedra à sua frente, que oferece essa dimensão do quanto o conhecimento na filosofia é essa roda que a professora falou, que nunca anda para trás, ela só anda para frente. Às vezes você para num certo ponto e fica ali debatendo, que é o agonismo, né? Vem do agonismo grego, e que é uma das coisas mais ricas que a gente aprende na filosofia, que é a debater e a colocar em dúvida, né? E aí não tem uma hierarquia, né? A gente, a partir do momento que você se prepara para aquilo, é aquilo que você tem que fazer, é aquilo que você tem que discutir. Então, isso é fundamental, é um exercício muito importante, em especial no direito. Eu falei da ética nas ciências biológicas, mas isso leva diretamente para o campo do direito, que também se vale da filosofia. Muitas vezes, estudando dentro do direito, você estuda filosofia de qualquer maneira, mas aprofundando, né, o conhecimento num curso específico de filosofia, para adquirir os instrumentos dos quais nós falamos até há pouco, mas, fora isso, muitos no direito se valem de pessoas da filosofia que atuam pesquisando e trabalhando só com filosofia, justamente para defender certos pontos de vista e estudar certos casos e certas situações éticas, né? Então, é muito importante. E aí a gente pode falar da estética, por exemplo, sem a qual não tem cultura, sem a qual não tem conhecimento também, sem a qual não tem uma reflexão aprofundada sobre os comportamentos, né? E sem a qual, às vezes, não enfrentamos a vida, né? Porque precisamos dessa ilusão da arte para poder viver, né? Sim. Para poder viver. Bom, isso eu estava lembrando, escutando você, Chiara, eu lembrava da minha época também de estudante, tá? Que já faz muitos anos, mas eu continuo estudando até os dias de hoje, estudo. Então, esse é um defeito dos filósofos, né? Eles não param nunca mais. Não. E você diz, nossa, não conhecia aquilo, era tão interessante. Ainda bem que teve um trecho da sua vida que você conseguiu ler aquilo.
tá? Porque se vai desfazendo de muito preconceito, de muito prejuízo que a gente tem. A gente vai se fazendo. É como um trabalho constante. Então, esse que eu acho um ponto assim, que para mim é marcante de quando você entra, que a filosofia não vai te dar respostas, ela dá perguntas. E acima do que está dado como alguma coisa que não pode ser movimentada, ou um modelo de vida já programado, você faz novas perguntas. E a essas novas perguntas. Então, talvez essa arte de perguntar seja própria da filosofia como um veículo de transformação de si mesmo. Porque Sim. isso é muito interessante, ou seja, você quando eu lembro isso, de ter entrado pensando que vai me dar soluções ou que me vai entregar um modelo de vida dado. Quando você vai vendo as lutas, as diferenças, os séculos, como vão trabalhando a natureza humana e tudo mais, você vai vendo essas contradições e vai surgindo perguntas e novas perguntas, tá? E você começa a valorizar o contrário, não você encontrar um modelo e uma resposta, porque o dia que você encontre, morre, mas você encontrar sempre a possibilidade de se transformar, essa autotransformação contínua, tá? Então, em que você, de alguma maneira, eu diria, para usar um termo assim de Nietzsche, tem a possibilidade de viver várias almas mortais, porque o Nietzsche não fala de uma alma imortal, mas de muitas almas mortais. Então, é como se a gente fosse se desfazendo, de alguma maneira, de determinadas configurações de força que conformam você mesmo, em que uma força comanda e outras obedecem, e nessa configuração de forças e tudo, você vai começa a mudar seus gostos, como dizer. Você já não gosta da mesma coisa, dos mesmos amigos, das mesmas dos mesmos filmes. Você começa a mudar. E isso seria um signo de macho, né? Eu gosto, que é outra alma que vai se impor, no sentido de uma outra configuração de força. Então, a transformação constante como algo positivo, não como algo negativo. Tá, vamos caquear. Então, sim, é isso mesmo. Quando a gente fala em a filosofia coloca em dúvida tudo, né? Na verdade, a gente sempre pensa no outro, né? Coloca em dúvida alguém, algo que está fora. Na verdade, a filosofia começa colocando em dúvida sempre a si mesmo, começa e termina, porque o filósofo é esse ser inquieto, ou aquele que estudou filosofia, né? É aquele ser inquieto que passa a adotar, sem querer, porque é inevitável, a filosofia como modo de vida. Então, ele está sempre se questionando. A filosofia antes de ser um campo que te dá todos os instrumentos para trabalhar em qualquer área do mercado, subsidiando ou em primeira pessoa, em qualquer área do mercado, porque ele te dá justamente essa capacidade de pensar, e de formular e de encontrar soluções, ele justamente é essa semente de transformação permanente. Então, as pessoas que estudam, eu tenho essa sensação, eu mesma, pessoas que têm a oportunidade de sistematicamente estudar filosofia, fazer uma graduação em filosofia, nunca mais vão ser abandonadas por esse vírus que é a filosofia. Nunca mais. E elas serão sempre pessoas atuais, contemporâneas, porque elas não vão parar, elas vão ficar nessa inquietude que a professora acabou de descrever permanentemente. Elas vão querer continuamente se questionar e questionar o mundo, e elas vão se atualizar o tempo todo. De fato, isso é uma coisa que a filosofia acaba
oferecendo para quem a estuda. E, mais uma vez, isso serve para qualquer área, do banco ao hospital, da cátedra na universidade, a cátedra no direito, enfim, para qualquer área. Sim, inclusive, Chiara, eu queria dizer um pouquinho isso. Essa transformação não significa você também romper com seu passado, não. Ou seja, isso é produto disso. Então, vamos pensar um pouco assim. O curso de filosofia da PUC de São Paulo é o mais antigo do Brasil, tá? Isso vocês encontram em documento, tá todo documentado, tá? Como ele nasce, tudo nasce antes da própria PUC, né? Esse curso de filosofia. E esse curso mais antigo, você não improvisa de uma hora para outra e diz, vamos transformar tudo. Não, aí vai de alguma maneira, são gerações de professores que vão cimentando essa maneira perspectivística de trabalhar, tá? Então, a gente fica assim como com uma grande responsabilidade quando você sabe que atua num curso que é o mais antigo do Brasil, tá? Como é o curso da filosofia da PUC, e, ao mesmo tempo, você receber essa herança de professores que já formaram isso, entende? Então, a gente vai desenvolvendo, vai transformando, mas sempre com essa conexão, porque não se faz um curso de filosofia de um dia para o outro, tá? Isso que eu quero dizer. Ou seja, há muito trabalho de investigação, de pesquisa, de professores que passaram sua vida dedicada a isso, que está realmente cimentando um determinado curso. Ou seja, você não troca professores como se trocam tijolos de um prédio. Na verdade, é alguma coisa que vai aos pouquinhos se construindo, e a gente um pouco algo. Eu lembro não só de meus professores aqui, mas lembro de meus professores no Chile, quando estudei na graduação da filosofia, no pedagógico de lá, na época revolucionária que era para nós e tudo, de outro modo de vida, como a Chiara dizia, tá? Queríamos outro modo de vida. E lembro disso, de como eles ensinam a ler o texto de filosofia de uma determinada maneira e ler criticamente. Ou seja, sabe, onde estão os princípios, onde você vai fazendo uma leitura, porque a gente não faz muita coisa mais do que uma leitura, mas uma boa leitura, entende? Não essa leitura que passa por cima e que você aprende a ler um pensador em 90 minutos, acho que isso não é. É aos pouquinhos você vai trabalhando nisso, né? Bom, Chiara. Bom, eu sou suspeita para falar da filosofia na PUC, porque eu entrei só querendo fazer a graduação, já emendei imediatamente com o mestrado e emendei imediatamente com o doutorado, tudo na PUC. Então, assim, em termos de qualidade, profundidade, variedade, não tem o que falar. Acho que a PUC tem uma coisa muito boa, a filosofia da PUC, é que ela é muito aberta, ela tem esse ecletismo, né? Então, ela não é, como a professora disse, dogmática, né? Ela é uma filosofia, é um estudo da filosofia que permite e até estimula muito esse agonismo, esse esticar a corda, né? E que é muito bom e que é muito criativo também. Então, eu me sinto o fruto bastante na filosofia desse ambiente que me foi proporcionado na PUC, seja na graduação, seja na pós-graduação. A continuidade da graduação para pós-graduação acontece, eu pude observar, aconteceu comigo, mas eu pude observar a maioria das pessoas na pós-graduação, ela acontece quase que naturalmente, você quer continuar, você precisa de mais, quer dizer, depois de ter explorado
todas as possibilidades da filosofia na graduação, em geral, você quer se aprofundar em algumas. Então, acaba acontecendo naturalmente. Eu sei que algumas pessoas estão preocupadas com como abordar o mercado de trabalho, né? Isso vai acontecer durante o curso. Vocês têm diversos semestres de curso nos quais vocês vão ter que se confrontar com as diversas áreas da filosofia. Os professores são muito receptivos e é possível, junto com eles, aprofundar certas questões e encontrar, né, dentro da sensibilidade, da vocação de cada um, o melhor caminho. Mas é importante ter muito claro que a filosofia, de fato, parece assim retórica, né, otimista, como diz a professora, mas não é. A filosofia te dá ferramentas para atuar em qualquer área. Eu trabalhei e trabalho com publicidade e a maior parte do que eu faço vem da filosofia. Então, assim, é importante ter muito claro isso. No campo corporativo, você, com um diploma de filosofia, você não só pode ensinar, quer dizer, a gente pensa sempre no campo acadêmico e parece restrito a isso. Não é, absolutamente não é só isso. É muito mais que isso, vai muito além disso. Chega até, vejam vocês, ao campo político, né? Porque a filosofia política te dá muita capacidade de ler, como diz a professora, de fazer uma leitura crítica das circunstâncias e do momento e chegar à frente, né? Ir além. Tudo bem. Acho que só queria dizer uma questão assim, com muito cuidado, porque eticamente a gente tem que ter esse cuidado. Eu passei por 3 universidades, entende? Aqui no Brasil, que aqui a PUC, a USP e a Unicamp. Bom, eu não tenho nada contra nenhuma delas, tá? Até em termos éticos, para dizer, mas o que para mim é o peculiar da PUC é a liberdade que ela me deu para pesquisar, para fazer o que eu bem entendia em termos de criatividade no mestrado. E isso depois vai se refletir, porque eu tive a grande possibilidade de ter orientadores com uma mentalidade muito aberta, também no que eu vou fazer posteriormente na USP e o que vou fazer posteriormente em Campinas. Mas acho que a peculiaridade da PUC é realmente esse impulso inicial a você se sentir livre para você poder postular o trabalho que quer fazer. Agora, acho, Chiara, que temos perguntas. A gente deveria tentar responder antes de que acabe nosso tempo, que já... Ok. Tem o Jonathan Toledo, né, que nos disse que achou super interessante saber que o filósofo pode atuar nos diversos campos. Pensando nisso, o filósofo pode se aventurar a atuar em um mercado de trabalho mais amplo, tá? Bom, acho que a Chiara tem respondido muito a isso, né? Só para sintetizar rapidamente, em todos os campos, quer dizer, tirando aqueles em que você tem que fazer um cálculo de engenharia, por exemplo, que aí não dá, você precisa fazer engenharia, ou mesmo um médico que tem que fazer uma cirurgia, mas, por exemplo, mesmo na medicina, você pode atuar. Hoje em dia, a medicina, desde sempre, mas hoje em dia, em especial, repito, insisto, porque isso está ligado ao futuro. Quer dizer, a pesquisa científica não prescinde da filosofia. E quem estuda filosofia pode se especializar depois, obviamente, fazendo a graduação, se especializar, por exemplo, em bioética, que é um campo que é para filósofo. Não é para outra coisa. E eu acho que eles estão também perguntando numa questão mais
próxima. Então, eu já tenho alunos que trabalham em editoras, em traduções, em correção em muitos âmbitos que até na polícia, sabe? Tem uma delegada que Publicidade. estudou filosofia comigo. Na verdade, eles um campo em que se utiliza muito realmente o que eles foram aprendendo, mas, sobretudo, em museus, em centros culturais, em todo esse âmbito, é valorizado, sim, aquele portador de diploma em filosofia, sim. Sim, sim. Bom, eu sou um exemplo prático disso. Minha área de trabalho é publicidade. Então, quer dizer, realmente a filosofia te dá instrumentos para praticamente tudo, né? Uhum. Então... Vamos a outra pergunta. Beto, como o curso de filosofia da PUC São Paulo auxilia o aluno na transição para o mercado do trabalho? Tá? Além da formação acadêmica, a universidade oferece suporte como orientação profissional, parceria, para que o estudante possa aplicar a formação filosófica em carreiras não acadêmicas. Tá? Bom, como no setor público, em consultorias ou empresas. Bom, eu acho que não há uma questão direta, mas sim indireta, tá? Inclusive, quando tínhamos licenciatura, agora estamos com bacharelado, né? Mas na licenciatura havia estágio, né? E esses estágios, aí você realmente tinha que fazer essa vinculação mesmo com o mercado. Agora, você fazendo filosofia, fazendo, por enquanto, um curso de pedagogia ou educação, então aí já há uma linha direta de auxílio. Eu lembro de ter feito educação no Chile, porque eu queria ser professora, mas aí precisava fazer as disciplinas da educação. Acho que aqui estão separadas, por enquanto, né? Mas, de toda maneira, é preciso dizer que isso vem naturalmente, quer dizer, essa transição, o próprio aluno começa a adquirir, depois de 1, 2, 3 semestres cursando a filosofia, essa transição começa a se dar naturalmente, quer dizer, você adquire uma segurança tal, seja na compreensão daquilo que você está vendo, lendo, vivendo, seja na análise, seja na crítica, seja na argumentação, que isso naturalmente vai se dando no próprio aluno. Quando ele chega no final do curso e tem que apresentar uma monografia, ele já está formado para, qualquer que seja a área na qual ele queira atuar, ou na própria área acadêmica de filosofia, ou para ir para a publicidade, como eu, ou para qualquer outra área, ele já se sente, já fez essa passagem, né? Porque você tem a orientação dos professores, você tem o teu orientador no curso, aquele que vai se ocupar da tua monografia, etc. e tal, isso vai acontecendo naturalmente. Sim. E dá um diferencial. Às vezes você começa com o trabalho e esse trabalho te leva a utilizar questões filosóficas. Eu lembro o meu caso, quando eu trabalhei 10 anos em museu, no Centro Cultural do Museu Segal, por exemplo, com artistas plásticos como muito conhecidos, como hoje Cabral, por exemplo. A gente trabalhava nesse centro, mas isso... Como eu não conhecia a arte brasileira, tive que aprender muito, conhecer, porque passava
trabalhava com umas entrevistas de artistas, né? Mas aí eu sentia a necessidade de aplicar o que eu já conhecia de filosofia, a leitura que fazia, a maneira de classificar os artistas, o material que guardávamos no Centro Cultural, as pesquisas que fazíamos para a Funarte na época e tudo, eram pesquisas baseadas na filosofia, mesmo que o assunto fosse o problema da museologia, dos artistas, dos centros culturais, porque a gente tentou fazer um esquema diferente de museu quando estávamos lá, que era um esquema que abrangia muitas atividades práticas, que esse laboratório de fotografia, muitas coisas. E nisso, e o resultado daquelas pesquisas que está, por exemplo, hoje em dia depositado na Funarte, por exemplo, era a base da formação filosófica. Tá? Bom, é isso. Eu queria, só para acrescentar, Yolanda, que a mim parece uma coisa muito importante, eu percebo hoje isso no dia a dia do mercado e tudo mais, a filosofia, é importante que as pessoas compreendam que a filosofia não é só o passado, estudar o passado. Isso é necessário, é muito importante, porque é isso que vai nos projetar para o futuro. Mas a filosofia é o futuro. A filosofia está no futuro. Veja, o campo da informática, da programação, nasce com filósofos. Não é que nasce da filosofia, na filosofia, e ele vai para a filosofia, porque o desenvolvimento rápido da inteligência artificial requer mais e mais e mais da filosofia. Esses instrumentos tecnológicos precisam ser alimentados de alguma maneira, eles precisam aprender a pensar. Quem ensina a pensar são pessoas preparadas a pensar, a prever, a perguntar, a ter uma visão macro. A máquina que está lá no chat respondendo para você ou para quem você está fazendo perguntas, ela está preparada para esse embate, esse agonismo do qual nós falamos. Então, assim, as pessoas olham e falam, isso é uma coisa antiga. Não, isso é perene, isso é bom. Muito interessante você ter colocado isso, porque a gente tem isso claro, mas talvez os alunos que querem vir a cursar não saibam. E, por exemplo, se diz hoje que se vê o perfil qualitativo em termos de Ibope, e que você vai prever a partir de um perfil dado de comportamento. Bom, isso me levou, por exemplo, a tentar estudar com um grupo de alunos, um grupo já da pós-graduação, com ex-alunos e tudo, o problema das tipologias, porque as tipologias sempre estiveram na filosofia, só que um tipo determinado que de alguma maneira se cruza mais diferencialmente do que se chama hoje perfil, tá? Então, e essa capacidade de prever a futuro, tá? Que é uma questão. É muito interessante. Eu acho que já estamos na época. Tem outra pergunta aqui. A filosofia é popularmente muito ligada à área acadêmica. Queria saber as outras possibilidades, como a iniciação científica na PUC. Bom, iniciação científica na PUC, muito obrigada, Roberto. É o aluno que propõe o tema e vai conversar com um professor afim para fazer aquilo. Funciona muito bem. Tem um caso de uma aluna agora que decidiu que ela tinha uma formação em jornalismo e decidiu que o seu foco de estudo era o fanatismo. Ela ia estudar o que aconteceu lá no congresso, em uma determinada data. Ela propôs isso e chegou a umas conclusões ótimas, que hoje entraram
todo mundo a falar sobre aquilo e tudo, mas quando ela propôs essa temática, não necessariamente era a imprensa toda falando disso, não, como hoje, não. Mas ela fez, então, a iniciação científica é uma maneira muito interessante de começar a pesquisar o que lhe interessa. E isso a PUC dá essa possibilidade. Eu só queria complementar sobre as possibilidades que ela perguntou. As possibilidades são infinitas. A gente falou sobre isso aqui o tempo todo. Da museologia à tecnologia de ponta, às inteligências artificiais, a filosofia pode atuar em todos esses campos. Tudo bem. Bom, acho que já estamos finalizando, né? Temos que, felizmente, depois, se há mais perguntas, a gente responde de uma maneira individual, tá? Mas muito obrigada pelo espaço da PUC, essa possibilidade de a gente dar a conhecer não só o curso, não só o mercado, em termos de trabalhos que os alunos possam seguir, mas, sobretudo, como nós pensamos, como debatemos, como discutimos, que é o que a gente tentou um pouquinho aqui fazer nessa conversa com a Chiara. Muito obrigada, Chiara, por sua participação também. Muito obrigada a você, muito obrigada a PUC, muito obrigada àqueles que estão nos assistindo e vão nos assistir. É isso.